Petrópolis, assim como várias outras cidades, também foi marcado por um movimento escravocrata, em que colocava os negros como inferiores aos brancos e dava o papel da sociedade deles como pessoas que deveriam servir aos outros. E essa ideia se manteve forte por bastante tempo. Afinal, a família real não tinha escravos, mas os negros eram assalariados, enquanto os brancos eram salariados. E é de conhecimento geral da população brasileira que a princesa Isabel não assinou a Lei Áurea por boa vontade, mas sim pela pressão exercida pelos abolicionistas da época. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas afirmativas, no sentido de levar esse debate na escola, levar esse debate nas universidades, levar esse debate para a praça pública. Essa lei não foi tão significativa na época, visto que ela não garantiu um direcionamento para os que foram libertos. Então, os que antes eram escravos agora eram desempregados e mesmo que tentassem, eles não conseguiam arrumar um emprego. Afinal, o preconceito ainda estava muito presente nessa época. Mais relevante do que a gente citar algumas figuras negras que são importantes para Petrópolis é a gente entender que todos os negros construíram a cidade de Petrópolis. Como a vereadora disse, foram os negros que construíram essa cidade. E hoje em dia só se tornaram parte das pessoas que não dão devida importância. Dom Pedro só deu o primeiro passo, mas foram os negros que fizeram a maior parte desse progresso. Muitas pessoas passam pela Praça da Liberdade e não têm conhecimento de sua história. Elas também não têm a menor ideia por que a Praça da Liberdade tem o termo liberdade em seu nome. Você conhece a história da Praça da Liberdade? Não. A praça era um lugar que era usada para compra e venda de escravos. Porém, ex-escravizados se juntavam para arrecadar fundos para pagar a liberdade de seus ex-companheiros. Porém, depois disso, eles se juntavam para comemorar a sua liberdade na praça, por isso o nome é Praça da Liberdade. Há construções que remontam uma história que não se sustenta à luz dos fatos. Nos foi contado muitas vezes que a cidade foi construída com mão de obra livre e que não havia presença africana na cidade. De todos os livros que a gente deu uma olhada aqui, só tinha esse aqui que falava de história negra ou escravidão, alguma coisa do tipo. O resto tudo tem nada a ver. Um dos poucos espaços de valorização da cultura negra em Petrópolis é a Praça da Liberdade. Os grafites da casa onde se localiza o Centro de Informações Turísticas representam pessoas negras e suas culturas de forma artística. Além do busto de Zumbi dos Palmares, importante figura negra para a história do Brasil. Porém, apesar dessas representações, não há uma grande relevância para a cidade em representar pessoas que foram importantes ou fizeram diferença para a história da mesma, visto que Zumbi morreu muito antes de Petrópolis sequer existir. E, além disso, é difícil comentar sobre essas pessoas, porque elas foram vítimas do processo de apagamento da história, que não são contadas e que o município não faz questão de expor. Alguém já se perguntou que, apesar das referências germânicas, há bairros chamados Caxambu, Quitandinha, Quissamã, Carangola, todos de origem africana? A história da praça é um exemplo de história que foi apagada pela cidade. Mas será que esse processo também ocorre com pessoas? Muitas figuras negras passaram por um processo de apagamento histórico. Tal processo que foi responsável por omitir várias informações dessas figuras. Uma delas foi o polêmico Barão de Guaraciaba. Ele era um barão negro com suas ações voltadas para a cafeicultura. Petrópolis é uma cidade que teve sua formação territorial como muitas outras do Brasil. Era uma região de fazendas tocadas com tecnologias africanas desde o século XVII. Ele morou onde é atualmente a Câmara dos Vereadores e também possui escravos trabalhando para ele. Bem, agora que sabemos que não foram só os lugares que foram apagados, como as pessoas também, agora precisamos saber por qual motivo todo esse apagamento acontece. A gente vive numa sociedade, não só Petrópolis, mas a sociedade brasileira é uma sociedade estruturalmente racista. O racismo não é um problema exclusivo de Petrópolis, já que ele assola o país como um todo e ele ainda se mantém muito forte. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2008, 63% dos brasileiros acreditam que cor de pele ou raça afeta diretamente na qualidade de vida dentro do país. E outra, feita pelo IPEA em 2014, revelou que o percentual de negros assassinados no país é 132% maior do que com brancos. E o que esses dados revelam para nós? Tiveram um período de marginalização, porque eles foram completamente marginalizados do tecido social e sofreram preconceito e sofrem com esse preconceito até os dias de hoje. Esses dados não só mostram que o nosso país ainda é racista, mas também que a população tem ciência disso. A gente sabe que a gente está numa situação desfavorável e a gente tenta combater esses problemas, mas esse combate, infelizmente, não tem sido muito efetivo.
Usando São Paulo como exemplo, a Secretaria de Justiça revelou que, no primeiro semestre de 2022, todos os casos de racismo já superaram dos 2 últimos anos juntos. E no Rio, esses casos também são frequentes, como por exemplo no caso de que moradoras sofreram racismo de uma de suas vizinhas. Então, vocês acham que nós, petropolitanos, deveríamos aceitar tudo isso? Toda essa memória falsa que foi criada? Ou que nós deveríamos dar mais espaço à memória negra que foi totalmente ignorada na história da nossa cidade? E essa história alguma hora será desenterrada? Ou será que essa sempre será uma das várias histórias que a história não conta?